Então, governador, e o sistema integrado de saúde? Qual é a sua proposta? O que o senhor quer fazer de melhoria, caso o senhor realmente seja reeleito, né? Exatamente, porque até o momento ainda sou governador. O processo está sub júdice. E é importante depois, doutor Zema, o senhor mostrar no seu programa a Lei 1079. A lei fala que o processo de impeachment tem que durar 120 dias. O processo de contra prefeito tem que ser 90 dias. Então, é uma apuração sumária e robusta. Não pode ser uma investigação que você tenha dúvida. Os processos criminais que resultaram dessa investigação carnavalesca foram anulados. Então, o processo tem que durar 120 dias. Durou mais de 250 dias, então o processo é nulo. Por isso, ele não pode produzir efeitos no mundo jurídico. E essa vai ser a discussão que nós vamos ter agora nessa questão da impugnação que fizeram na minha candidatura. E tem gente muito pior do que eu, né? Tem gente muito pior, como o Washington Reis está condenado, né? O César Maia também está condenado, e por órgão colegiado do Judiciário. O órgão colegiado que me condenou é um órgão esdrúxulo, é um tribunal... Agora, como ainda está sob júdice, não corre risco do cidadão carioca votar no senhor de novo, o senhor ser diplomado e aí depois ser impugnado, ser cassado por conta dessa... Tudo é possível diante da situação que a gente vive, né? Mas nós temos que acreditar nas nossas convicções. Se você for votar num sujeito que é meia boca e que você está vendo que está permitindo o desvio de dinheiro público, é pedir para ser roubado. Nós te garantimos que nós vamos enfrentar o sistema. Nós garantimos que nós vamos continuar batendo de frente com práticas que não são republicanas. Então... E o que faz o senhor pensar que dessa vez o senhor vai ter sucesso? Já que o senhor alega que por isso o senhor foi afastado. Nós já aprimoramos muitos mecanismos de controle. O sistema eletrônico de informações, a Controladoria Geral do Estado, a independência das polícias. Nós vamos voltar com essas práticas e continuar com o rigoroso controle do trabalho que nós vínhamos realizando na administração pública. Evidente que algumas outras situações nós vamos procurar trabalhar para evitar que haja um golpe de Estado. Então, eu já disse mais de uma vez, o próximo vice-governador não vai ter nem cadeira, que se for para ele conspirar, ele vai conspirar sem nada. Então, hoje o que a gente assiste no Brasil é várias situações de golpe de Estado que nós vimos em que o vice assumiu depois de sinalizar. Para isso, a gente tem que parabenizar o general Mourão, que nunca sinalizou assumir o governo. E não houve golpe de Estado. Porque senão, infelizmente, a ganância é muito grande. Então, o vice-governador ele não vai ter nem cadeira. Então, será um vice-governador que já sabe que ele não tem atuação no governo e quem governa sou eu não preciso de auxiliar. Então, esse papel que eu dei ao Cláudio Castro, dei abertura para ele tinha o DR, ele tinha o Detran, ele tinha a Fundação Leão 13, que foram órgãos que ele pediu para administrar. Isso eu dei em confiança e ele se mostrou uma pessoa que não tinha condições de fazer o trabalho que lhe foi determinado, porque nós assistimos o golpe de Estado que foi tramado. Então, são essas brechas que a gente tem que ir fechando. Evidente que a cada governo nós vamos melhorando. Então, eu quero terminar o que eu comecei. Eu preciso fazer um melhor transporte público no estado do Rio de Janeiro. Nós melhoramos muita segurança. Nós queremos terminar de fazer o trabalho que nós começamos na segurança para não ver a politização. O alto comando da Polícia Militar, o alto comando da Polícia Civil, a Secretaria de Administração Penitenciária ser uma polícia judiciária. Então, essas mudanças que nós estamos fazendo, nós queremos consumar essas mudanças, para não haver interferência política nesses órgãos. E queremos mexer na mobilidade urbana, fazer o bilhete único da região metropolitana para poder acabar com a máfia da FETransport, para poder acabar com a caixinha das empresas de ônibus que são coagidas, muitas vezes, a fazer o que fazem. A concessão hoje não pode ser de 1 ano, como é nas empresas de ônibus. Concessão de 1 ano não tem investimento, não tem segurança. Por exemplo, motorista de van, eu dei a eles o direito de ficar 15 anos com o veículo, mas todo ano tem que autorizar eles a funcionarem como permissionários. Eu vou mudar isso. Vai ser uma concessão de 35 anos.
Com isso, você se planeja, você investe, você pode pegar empréstimo no Banco de Desenvolvimento do Estado, que nós também vamos criar a partir de 2023. Então, eu quero terminar o que eu comecei, né? Porque eu planejei para o Estado do Rio de Janeiro algumas ações que eu quero que mudem definitivamente. Eu deixei muita coisa. O regime de recuperação fiscal de 10 anos, a concessão da SEDAI, a estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil, e nós precisamos aperfeiçoar para que não voltem a usar de forma indevida essas estruturas. Em relação à saúde, que você me perguntou, o que nós vamos fazer? Nós vamos também extinguir a Secretaria de Saúde. Nós vamos criar uma Câmara de compensação entre os hospitais e entidades privadas com o público. Então, hoje você precisa fazer um exame de imagem. O Estado não tem, você vai fazer no privado. E vão se compensar o público e o privado, através do modelo de parceria público-privada que eu vou fazer. Eu já tinha estudado isso no hospital do subúrbio de Salvador, que é uma PPP, que funciona muito bem, já está lá há mais de 10 anos. E esse modelo de PPP, Minas Gerais tem desenvolvido bastante, eu uso isso nas escolas, uso na saúde, e nós vamos desenvolver mais no Rio de Janeiro. Porque quando você coloca o privado com o público, eu aprendi muito isso no hospital de campanha da Redditor. A Redditor, por não ter as amarras que o público tem, ela comprou com muito mais rapidez e não teve os empecilhos que nós tivemos, porque quando nós fomos comprar, nós não encontramos mais nada no mercado. Então, essa mudança de paradigma, digamos assim, do público e do privado se interrelacionando, como é o modelo da Inglaterra, eu tenho certeza que você, cidadã que precisa de uma cirurgia eletiva, vai poder utilizar no sistema privado, onde nós não tivemos no sistema público. E a gerência dos recursos da saúde vai ficar nessa Câmara de Compensação com auditoria privada. E aí acaba a corrupção na área da saúde também. Então, são modelos que nós vamos fazendo. Não agrada a velha política, porque tem hospital que tem dono, tem UPA que tem dono, e isso não pode continuar. Né? Como você falou, deputado tem que ser eleito para exercer mandato. Não tem que ser secretário, não tem que ficar indicando cargo no governo. Né? O deputado tem que ser eleito por mandato. Evidente que se o partido político quiser colaborar na gestão da administração pública, nós temos que conversar para que aquele partido político que tem uma ideologia, vamos pegar o Solidariedade. O Partido Solidariedade é um partido que trabalha muito com algumas questões trabalhistas. O Partido Solidariedade, conheço o Paulinho da Força, nós temos conversado muito sobre a questão da reforma trabalhista, conversamos muito sobre o papel dos sindicatos. Então, essa discussão do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista do emprego da Secretaria de Trabalho e Renda pode ser discutido por uma composição e você pode até vir a ocupar um cargo na secretaria. Mas veja, você não vai ocupar um cargo na secretaria para você colocar os teus cabos eleitorais ali. Vamos ter um programa. Né? Então, eu vou trabalhar com a política, como sempre trabalhei, e sempre fui transparente. Né? Cada partido que assumia uma responsabilidade no governo, assumia com um planejamento. Secretaria de Turismo, o secretário à época que assumiu com uma missão: divulgar o Rio de Janeiro no exterior, nas feiras internacionais, fazer investimento nas companhias aéreas para dar publicidade ao Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, o Secretaria de Turismo recebeu 50 milhões de reais em 2019 para poder fazer a promoção do turismo do Rio de Janeiro. E o secretário usou esse dinheiro corretamente. Nós tivemos o maior Réveillon da história do Rio de Janeiro, quase 7 milhões de turistas internos e externos. O Rio de Janeiro tem muito potencial e precisa ser divulgado esse potencial. E a Secretaria de Turismo é um importante instrumento para fazer isso. Quando me afastaram, assumiu um deputado, que é da turma lá do Cabral, conhecido da turma do Cabral, esse deputado, e ele assumiu a Secretaria de Turismo. A Secretaria tem um orçamento de 100 milhões de reais que nunca teve antes. Sabe o que esse deputado fez? Vai colocar 50 milhões, ou colocou 50 milhões, saiu na imprensa, não sei se ele levou a efeito isso, 50 milhões de reais em placa nas estradas do Rio de Janeiro para sinalização turística. Por favor, né? Nós precisamos trazer o turista, não precisamos de placa na estrada. Pode até colocar placa na estrada, mas primeiro tem que trazer o turista. Se você não financiar
a propaganda do Rio de Janeiro nas companhias aéreas. Então, está lá o turista na Swissair, está lá o turista na Edelweiss, olhando, né, uns turistas suíços que gasta muito dinheiro onde vai, e no Rio de Janeiro, né, nós estamos perdendo muito o turista alemão, o turista suíço, o turista chinês que não vem para o Brasil porque tem medo, né, da violência. E a violência no Rio de Janeiro, nas áreas turísticas, né, no nosso governo, estava muito baixo, com índices melhores do que Nova York. Eu discuti isso com a BBC de Londres. Então eu não vejo isso o governo atual fazer. Eu não vejo o governador atual falar com os veículos internacionais para promover o turismo. Ele só quer saber de fazer, né, politicagem para se manter no poder e abrir a torneira dos cofres públicos para gastar o dinheiro como está sendo gasto. Então, eu lamento muito, Zema, que aquelas políticas que foram feitas no nosso governo estejam sendo desvirtuadas agora. E se nós não voltarmos a fazer e colocar algumas amarras, e você como deputado estadual vai entender bem isso, porque vai ser independente e você vai ser um grande colaborador do nosso governo, porque você vai perceber que o nosso governo quer o melhor para o estado do Rio de Janeiro e não para o bolso de A, B, C ou D. Então, a população, você que vai assistir o nosso programa, está assistindo aí o programa do Zema, preste bem atenção nos deputados que você vai votar, porque depois não adianta reclamar. E você que está recebendo dinheiro para votar, por favor, tenha dignidade. Não aceite dinheiro para votar, porque vão comprar o teu voto por R$100, por R$150 e vão te trazer a miséria por 4 anos. Você vai receber um pedaço de pão agora e vai passar fome 4 anos. Porque ninguém vai aparecer na tua comunidade para fazer a colheita do teu lixo, para levar médico, para levar enfermeiro, para levar professor. Você vai passar 4 anos sofrendo. Então, não venda o seu voto, não venda a sua dignidade, né? E dá a oportunidade para governarmos mais 4 anos no Rio de Janeiro. E dessa vez, nós vamos trabalhar rigidamente, porque nós já sabemos quem são. O inimigo nós já sabemos quem são.